E a palavra que eu quero estar falando com vocês hoje, estar levando para a igreja, o título é Buscar a face de Deus, não apenas as suas bênçãos. Fala para o irmão que está do seu lado assim: você tem que buscar a face de Deus, não apenas as suas bênçãos. Amém? O que quer dizer aqui? Você tem que servir a Deus por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele pode te dar. Amém? Ficou claro? Busque a Deus por aquilo que Ele é. O que é Deus na sua vida? Não busque a Deus somente por aquilo que Ele pode te dar, por aquilo que Ele pode fazer, por aquilo que Ele pode entregar na sua vida. Não. Busque Ele por aquilo que Ele é. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas o que Deus quer de nós primeiramente? Que nós buscamos a presença dEle. Que nós tenhamos a intimidade com Ele. Que nós estejamos cada vez mais perto dEle. E tudo em nossas vidas vai ser entregue, porque Ele sabe todas as coisas. Ele sabe o que nós precisamos. Antes mesmo da gente pedir, da gente falar, Ele já sabe. Ele é o Deus que escuta todas as coisas quando você está falando. Ele é o Deus que está em todos os lugares, até mesmo quando você está sozinho. Então, o que Ele quer de você essa noite? Que eu vou falar com você hoje. Ele quer que você busque a presença dEle. Amém? Então, grave isso. Não busque a Deus por aquilo que Ele pode te dar. Busque Ele, a face dEle, por aquilo que Ele é. O que Ele é? Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é um Deus que deu o seu Filho para morrer numa cruz por mim e por você. Ele é o Deus que pode todas as coisas. Ele é o Deus que pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos. Esse é o nosso Deus e é esse Deus que você serve. Mas Ele quer intimidade. Ele quer que você busque a presença dEle. Não só as bênçãos. Porque as bênçãos para o cristão, as bênçãos tem que correr atrás de você. Não é você ficar buscando as bênçãos. Elas vão correr atrás de você. Como, pastora? Quando você tiver intimidade, a presença do Senhor na sua vida. Amém? Glória a Deus. Olha só em Salmos. Coloca para mim, olha lá. Acompanha comigo, tá bom? Salmo 27:8 diz: ao meu coração me ocorre buscai a minha presença. Buscarei, pois, o Senhor e a tua presença. Glória a Deus. Olha só, Davi não pediu aqui riquezas, nem vitórias. Pediu o quê? Presença de Deus. Mas Davi tinha riquezas? Davi tinha vitórias? Tinha. Por quê? Porque ele tinha, que era o mais importante, a presença de Deus. Amém? Pode aplaudir o Senhor, é para Ele. É para Ele. Davi conquistava tudo, queridos. Mas Davi também chorava na presença de Deus. E ele falava: Senhor, o que eu mais quero é a tua presença. Senhor, o que eu mais preciso é de ti, é da tua presença na minha vida. E tudo na vida de Davi ia correndo bem. Ele tinha riquezas. Ele tinha sabedoria para estar governando aquele reino. Ele tinha as riquezas, as vitórias nas guerras. Por quê? Porque ele buscava sempre a presença de Deus na sua vida. Nossa oração, queridos, olha só, vou falar para você essa noite. Nossa oração não deve ser somente Senhor me dá. Tem que ser menos Senhor me dá e mais Senhor, eu quero a sua presença.
Levanta a sua mão. Fala comigo: Senhor, a cada dia eu quero buscar a tua presença na minha vida. Quantos querem? Dê um aplauso a Ele. Quando nós buscamos a presença do Senhor, tudo em nossa vida é acrescentado pelo Senhor. Mas primeiramente Ele quer que você seja íntimo dEle. Ele quer que você busque Ele por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele pode dar. Ele pode dar, Ele pode dar todas as coisas. Ele pode nos entregar tudo aquilo que nós pedimos, que nós pensamos, como diz o versículo. Mas primeiramente nós temos que buscá-lo por aquilo que Ele é. O nosso Deus, aquele que nos tirou lá do lamaçal, aquele que nos resgatou das trevas e nos trouxe para o reino de luz. Esse Deus que nós temos que buscar, um Deus todo-poderoso, um Deus de amor, que nos ama tanto, que derramou a tua graça sobre nós. Coloquei aí, olha só, me acompanha. Deus procura adoradores, não pedintes. Já viu que nós temos, eu falo nós também, me incluo, muitas vezes nós temos costumes de ir orar e só: Senhor, em nome de Jesus, Senhor, me ajuda, me dá, Senhor Deus, faz isso para mim, Senhor Deus, me dá. Muitas vezes nós nos pegamos fazendo essa oração, ajoelhamos, não para adorá-lo por aquilo que Ele é, mas para pedir as bênçãos daquilo que nós precisamos. E a partir dessa noite, você vai fazer diferente. Quando você ajoelhar, você vai falar: primeiramente, Senhor, eu quero ajoelhar aqui, mas eu quero te buscar por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor é na minha vida. E depois eu sei que todas as respostas, tudo aquilo que eu preciso, o Senhor vai enviar. Mas primeiramente para mim, o mais precioso é ter a tua presença sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. João 4, 23 e 24 diz: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É isso que o Senhor espera de nós. Não apenas ficar pedindo, mas adorá-lo por aquilo que Ele é, em espírito, em verdade. E tudo, queridos, todas as suas necessidades, tudo aquilo que você precisa, você pode ter certeza que o Senhor irá responder. Mas tenha intimidade com Ele, busque a Ele, busque a face dEle. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus deixou claro: Deus busca quem o adora pelo que Ele é. Fala comigo: Jesus, Ele quer que nós o adoramos por aquilo que Ele é. Amém? Não pelo que Ele nos oferece. Não porque Ele nos oferece, porque Ele já fez tudo por nós. Ele já morreu numa cruz. Ele morreu, Ele foi crucificado, mas depois Ele ressuscitou. Ele subiu aos céus, e um dia Ele voltará para buscar essa igreja linda. Então Jesus já fez tudo por nós. Então nós temos que buscá-lo por aquilo que Ele é, não só por causa das coisas que Ele pode nos oferecer.
Vamos ser verdadeiros adoradores, buscar ao Senhor, a face dEle primeiramente, e você vai ver, é maravilhoso sentir a presença dEle, é maravilhoso a gente ter intimidade, a gente até esquece o que a gente tem que pedir, porque quando nós estamos na frente do Senhor, quando nós buscamos a face dEle, Ele faz, Ele responde, Ele manda, Ele abre porta, Ele faz tudo por nós. Mas nós temos que buscar a face do Senhor. Amém? Eu coloquei uma ilustração aí, olha só, um diamante vale mais que qualquer presente feito com ele. Deus é a fonte, não apenas o recurso. Amém? Glória a Deus. No tópico 3 eu coloquei: Moisés preferiu a presença do que a terra prometida. Quantos já leram essa parte? Moisés, ele chegou à terra prometida? Não. Mas olha só, Moisés preferiu a presença de Deus do que a terra prometida. Olha só em Êxodo 33:15, está ali, me acompanhe. Olha só o que ele falou: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Por quê? Não era importante ele chegar ali na terra prometida, conquistar, ter essa vitória, sem a presença de Deus. O que ia adiantar? É a mesma coisa, nós vamos estar falando aqui. Tem tantas pessoas que são milionárias, trilionárias. Tem riquezas, tem tudo o que quer. Você pode até só de pensar, ele já tem, mas é vazio. Por quê? Porque não tem a presença de Deus. Tudo nessa vida que nós conquistamos sem a presença de Deus é vazio. A presença de Deus é o mais importante em nossas vidas, queridos. Gravem isso. A presença de Deus nos constrange de fazer certas coisas. A presença de Deus nos livra de fazer coisas erradas, negócios errados. A presença de Deus nos guia. A presença de Deus nos controla. A presença de Deus nos dá direção. É por isso que a gente sempre fala: busque a presença de Deus. Busque a Deus por aquilo que Ele é, não por apenas aquilo que Ele pode nos entregar. Amém? Moisés não se contentava com a terra prometida sem a presença de Deus. Podemos ter conquistas, mas sem a presença de Deus, elas serão vazias e tudo passará. Amém? Jesus é o maior tesouro. Quem tem esse tesouro? Levante a sua mão, gente. Quem tem esse tesouro? Glória a Deus. Nós temos o maior tesouro, que é Jesus Cristo em nossa vida. Quando nós levantamos a mão, quando nós levantamos as mãos e falamos: Senhor, eu te aceito, entra na minha vida, você está ganhando o maior tesouro que você pode alcançar. E você tem esse tesouro. Ele é o maior tesouro na nossa vida. Mas muitas vezes nós não encontramos esse tesouro. Nós temos, mas não temos intimidade com esse tesouro. Não nos aproximamos desse tesouro. Usamos esse tesouro só para nos dar. Me dá, faz, transforma. Oh Senhor, me faz isso, me faz aquilo. Devemos pedir? Devemos. Mas primeiramente devemos buscar a face de Deus. Primeiramente devemos ter esse tesouro na nossa vida e ter Ele como nosso íntimo, como presença dEle em nossas vidas. Eu costumo dizer aqui na rede de mulheres, quando nós pregamos, eu sempre falo: você é o sal da terra. Você brilha onde você estiver. Sabe por quê? Porque você carrega Jesus. Você carrega Jesus onde quer que você esteja. Quando você chegar em algum lugar, as trevas têm que sair correndo, porque quem está contigo é o Senhor Jesus. Então quem tem que sair correndo é as trevas. Você tem esse tesouro. Você tem Jesus. Amém?
Quantos tem Jesus? Fala amém, eu tenho. Glória a Deus, aleluia. Olha só, Filipenses 3:8 diz: considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Paulo tinha títulos. Paulo não tinha títulos? Quem já leu a história de Paulo na Bíblia? Está tendo até um seriado agora que fala sobre Paulo. Paulo, ele tinha títulos, ele tinha prestígios. Ele era um homem muito bem sucedido, mas reconheceu que nada, fala comigo, nada se compara ao conhecer Cristo Jesus. Então, queridos, pode ter maior riqueza, a maior sabedoria, se não conhecer Cristo Jesus, não tem nada, é vazio. Quem encontra um diamante verdadeiro não se distrai com pedras brilhantes. Quem tem esse diamante verdadeiro? Esse verdadeiro diamante é Jesus Cristo na sua vida. E você tem isso, você pode buscá-lo, Ele está com você. Você pode falar com Ele qualquer momento, qualquer hora. Você pode buscá-lo. Você tem que falar: Senhor, eu quero ver a tua face. Senhor, eu quero estar contigo. Fala comigo, Jesus. Todos os dias eu falo para Deus: Deus, eu quero intimidade contigo, eu quero ouvir a tua voz, eu quero falar com o Senhor. Depois que eu faço essa oração, aí eu faço os meus pedidos. Faço os pedidos, mas eu já sei que Deus sabe todas as coisas que eu preciso. Amém? Glória a Deus. Está ficando claro para vocês agora? Está dando para entender? Que Jesus tem que ser o centro de tudo na nossa vida, e que nós temos que buscar Ele por aquilo que Ele é, não apenas por aquilo que Ele pode nos dar. Amém? Deus é a fonte de toda provisão. Fala comigo: Deus é a fonte de toda provisão. Fala assim: na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu trabalho, onde quer que eu esteja, Deus, fala, Deus é a fonte de toda provisão. Amém? Mas como que é isso, pastora? Para isso você tem que ter intimidade com o Senhor, buscar a face dEle. Amém? Mateus 6,33 fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aquilo que eu falei para vocês no começo. Quando você busca o reino de Deus, quando você busca a presença de Deus na sua vida, quando você busca a face de Deus, todas as coisas vos serão acrescentadas. Amém? Quantos creem nisso? É a palavra do Senhor falando, não é a pastora Keila. É a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor é viva. E eu creio que ela está agora penetrando no seu coração, na sua mente, como uma espada desbanhada. Ela está entrando aí e está falando com você. Amém? O segredo não é buscar as coisas, mas buscar quem? Deus. Fala para o irmão que está do seu lado: o segredo, meu amado, não é buscar só coisas, é buscar a Deus. Amém? É buscar a Deus, e tudo vai ser acrescentado. Fala para o irmão assim: busque a Deus, e tudo Ele vai suprir na sua vida. Amém? Isso é verdade, queridos. Eu falo isso com toda certeza. Quando nós buscamos a Deus, Ele supre todas as coisas. Lá em casa, o pastor começa a falar alguma coisa para mim, e ele fala: meu bem. E eu falo: meu bem, nós estamos buscando a Deus.
pode ter certeza que todas as coisas virão. E no outro dia Deus já manda, já faz tudo. Mas eu tenho certeza que eu estou falando, porque a palavra diz isso. A palavra me assegura. Amém? Coloquei uma aplicação aí. Quando buscamos a Deus em primeiro lugar, o favor e a bênção nos seguem. Não, vou falar de novo. Quando buscamos a Deus em primeiro lugar, o favor e a bênção nos seguem. Se você está andando, a bênção está aqui, ó, vindo atrás de você. Está indo para trabalho, a bênção está aqui atrás de você, te seguindo. Por quê? Porque você busca Deus, você busca a face dele. E aqui está falando a promessa de Deus em Salmo. Olha só, quando buscamos a Deus em primeiro lugar, o favor e a bênção nos seguem. É isso que Deus faz com você, é isso que Deus faz comigo, é isso que Deus tem para nós, igreja. É as bênçãos que vão correr atrás de vocês. Amém? Glória a Deus, aleluia. Olha só, na presença está a plenitude, não nas coisas. As coisas são boas? Sim. Precisamos das coisas? Sim, precisamos das coisas materiais, precisamos de muitas coisas. Mas o que mais precisamos, em primeiro lugar, fala comigo, primeiro. Em primeiro lugar, é a presença do Deus Altíssimo na nossa vida. Quantos creem nisso? Dê um aplauso ao Senhor. Primeira coisa que nós temos que ter na nossa vida é a presença dEle. Salmo 16, 11. Na tua presença há plenitude de alegria. Quando estamos na presença do Senhor, podemos passar por lutas, passamos. Muitas lutas, passamos. Mas a presença dEle é tão grande na nossa vida que nós passamos com alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? É assim que nós devemos andar todos os dias. Se você tem a presença dEle, se Ele é primeiro lugar na sua vida, se você tem intimidade com Ele, você conhece a palavra dEle, quando vier as tribulações, porque na palavra de Deus também diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele está contigo. Ele está contigo, seja qual for a tribulação, seja qual for o que você está passando, Ele está contigo, Ele vai à frente. E a palavra também nos afirma que a alegria do Senhor é a nossa força. Muitas vezes podemos passar a noite inteira chorando, clamando, mas a alegria vem pela manhã, porque eu creio num Deus que tudo pode, todas as coisas nas nossas vidas. Esse Deus está aqui, Ele está com você, mas Ele quer intimidade com você. Ele quer intimidade com você. Amém? A alegria plena não é estar em conquistas materiais, mas em viver diante de Deus. Alguém pode ter tudo? Fala comigo, tudo. Alguém pode ter tudo e continuar vazio. Mas quem tem a presença, mesmo com pouco, vive em abundância. Dê um aplauso para Ele. Aleluia! Aleluia por essa palavra, Senhor. Oh, glória a Deus. Olha só, gente, eu vou falar de novo. Alguém pode ter tudo, mas continua vazio. Como eu falei aqui, eu disse para vocês, tem pessoas que têm milhões e milhões, ele tem tudo. Ele quer trocar de carro, ele troca. Ele quer viajar, ele viaja. Ele quer comer uma comida especial, ele come. Mas passou aquilo ali, a tristeza invade ele novamente. Por quê? Porque ele é vazio. Ele não tem a presença de Deus. Mas
Mas alguém que tem a presença de Deus, alguém que busca o Senhor, alguém que busca Ele na intimidade, alguém que todos os dias clama pela presença dEle, mesmo com pouco, ele vive em abundância. Mesmo com pouco, ele vive em vitória. Mesmo com pouco, ele vive com alegria. Porque as pessoas muitas vezes buscam essa alegria em coisas materiais, buscam essa alegria em bebedizes, porque é uma alegria momentânea. Mas quando passa aquilo ali, vem a depressão, vem o vazio, não sabe nem o que está acontecendo com ele. Mas sabe o que é? É uma coisa que você nunca vai ter, porque você tem a presença de Deus. Mas as pessoas vazias, elas procuram esse Jesus. Esse Jesus que você tem. E é por isso que eu falo, busque a presença dele, e ele vai preencher tudo na sua vida. Muitas vezes, Senhor, as pessoas buscam o Senhor, ainda mais nesse mundo de hoje que nós estamos vivendo, da internet. As pessoas começam a ver a casa do outro. A grama do vizinho está mais verde que a minha. A casa daquela influencer tererê está mais bonita que a minha. O que está acontecendo com a minha vida? Eu estou tão triste porque eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Eu tento tantas coisas e eu não consigo chegar a esse patamar que fulano chegou. E começa a querer as coisas materiais. A gente tem que querer, tem que almejar, porque a palavra também diz que tudo aqui é nosso, que nós comeremos o melhor dessa terra. Mas primeiramente é buscar a presença, porque não adianta nada você ter todas as coisas sem a presença de Deus. Tudo fica vazio. Tudo fica vazio. Nós já contamos aqui testemunho de pessoas com muito dinheiro, milionário, que buscava algo que ele não sabia. Ele queria algo que preenchesse a vida dele, uma tristeza constante. Mas sabe o que era? Era a falta de Deus na vida dele, a falta da presença de Deus, ao ponto da pessoa se jogar de um prédio, querer morrer. Pense nisso. Querer morrer, se jogou de um prédio. Por quê? Porque era ausente de Deus, não tinha presença de Deus. Mas você tem um privilégio, você está aqui, você foi escolhido, você foi arrancado da mão do inimigo, e você está aqui hoje, você tem essa presença. Mas Ele quer mais, Ele quer intimidade. Ele quer que você busque a Ele primeiramente por aquilo que Ele é. E depois Ele vai acrescentar tudo na sua vida. Porque Ele pode sim nos dar todas as coisas. Ele é dono de todas as coisas. É tudo dele, por Ele, para Ele. É tudo dele. E quando você busca essa intimidade, você recebe todas essas coisas. Amém? Buscar a Deus é a essência da eternidade. Fala para o irmão que está do seu lado. Buscar a Deus é a essência da eternidade. Amém? Apocalipse 21. Me acompanhe? Apocalipse 21, 3 e 4. O tabernáculo de Deus está com os homens. O fim de tudo não é o que Deus dá, mas o estar com Ele na eternidade. Dê um aplauso para o Senhor. Glória a Deus. O fim de tudo não é só o que Deus dá. Deus pode dar, pode. Mas o fim de tudo é estar com Ele eternamente. Essa é a maior riqueza, é o maior tesouro da nossa vida, é estar com Ele eternamente. E eu e você foi escolhido para isso. Nós estaremos com Ele eternamente. Glória a Deus.
Esse é o maior tesouro que nós temos. Mas para isso, como que é isso, pastora? Para isso nós temos que ter intimidade, buscar a face dele todos os dias. Pastora, nossa vida está tão corrida. Hoje nós vivemos a vida, querido, no instantâneo, né? É rápido, o dia parece que não dá tempo da gente fazer tudo que a gente tem que fazer. Mas eu vou falar uma coisa para você. Tire as suas primícias do dia e busque a face de Deus. Você vai ver que o dia fica totalmente diferente na sua vida. Fica totalmente diferente, porque você sabe que quem está correndo por você é o nosso Deus Todo-Poderoso. Não é pela sua força, mas é por quem Deus mandou te guiar. Não é pela sua força, é pelo Espírito Santo de Deus na sua vida. Amém? Então o fim de tudo não é o que Deus dá, mas estar com Ele na eternidade. O céu não é precioso por causa das ruas de ouro. Nós cantamos aqui, né? O Brandão colocou aquele louvor maravilhoso, que lá no céu nós teremos ruas de ouro. Teremos mesmo. Mas olha, o céu não é precioso por causa dessas ruas de ouro, mas porque lá veremos o quê? A face de Deus. Dê um aplauso ao Senhor. Diga aleluia. Obrigada, Senhor, por isso. Obrigada, Jesus. Eu quero estar ali. Eu quero entrar. Eu quero ver a tua face, face a face com o meu Deus. É assim que você vai estar. É assim que você vai estar. Amém? Apocalipse 22, 4. Glória a Deus, aleluia. Então, amados, que eu quero dizer para você essa noite, essa palavra: busque a face de Deus, e tudo na sua vida vai ser acrescentado. Busque o Senhor por aquilo que Ele é, o nosso Deus Altíssimo, nosso Deus Todo-Poderoso, estrela da manhã, raiz de Davi, nação santa, leão da tribo de Judá. É esse Deus que você serve, é esse Deus que você serve. Então busque a Ele por aquilo que Ele é. O chamado do Espírito Santo para nós hoje é claro: não busque apenas o que Deus pode fazer, mas quem Ele é. Fala com o irmão que está do seu lado: não busque a Deus apenas porque Ele pode fazer, mas busque a Deus por quem Ele é. Amém? Quantos vão fazer isso a partir de agora, nesse momento? Amém. Não se contente com bênçãos passageiras, quando o próprio Deus se oferece como o nosso maior tesouro. Nós pedimos muitas bênçãos, não é? Aí as bênçãos vêm. E sabe o que acontece? Eu me incluo também, nós seres humanos, nós temos um grave defeito. Nós pedimos a Deus as bênçãos, e quando Deus nos abençoa, passam os dias, nós esquecemos de tudo. Esquecemos. Até precisar novamente, aí você ajoelha e você começa a pedir de novo, e você começa a clamar. Apareceu algo diferente na sua vida, você precisa, eu preciso buscar a Deus. Eu estou passando um problema, eu preciso buscar a Deus. Eu tenho que resolver isso, eu preciso buscar a Deus. Aí quando consegue, tá bom, Jesus, tchau, tá ótimo. Para de vir até para a casa do Senhor. Para de vir, não precisa não, tá tudo bem na minha vida. As pessoas muitas vezes procuram a Deus quando precisa, e quando Deus entrega, ele esquece. Um dia uma irmã falou para mim: pastor, eu preciso que ore para me prosperar. E eu falei para ela: não vamos orar, amada. Você vai prosperar, porque quando a gente olha, eu creio num Deus poderoso que pode fazer. Mas será que quando você prosperar, você não vai largar o dono da bênção? Porque muitas vezes a gente quer a bênção, e quando a bênção vem, a gente larga o dono da bênção, que é o nosso Deus, que está conosco todos os momentos. E ela falou: não, pastora, pode orar, eu quero.
E nós oramos. Muitas vezes oramos. E muitos prosperaram. Muitos prosperaram. Mas muitos também esqueceram que foi Deus que deu. E começaram a pensar que é na força do braço. É porque eu sou bom. É porque eu sou bom. É porque eu sou muito bom no que eu faço. Sabe quem te dá inteligência? Sabe quem te dá sabedoria? Sabe quem te dá saúde? É o nosso Deus. É o dono da bênção. Se você quer as bênçãos e não quer buscar o abençoador, querido, desiste. Desiste disso. Busque o abençoador. Busque a face de Deus em primeiro lugar. E você vai ver as bênçãos correndo atrás de você. Amém? Quem crê nisso? Quem crê? Glória a Deus. Olha só. Quem tem apenas as bênçãos pode perdê-las. Aquilo que eu falei aqui. Quer as bênçãos, mas não quer o dono da bênção. Mas quem tem o Deus da bênção, tem tudo e jamais ficará vazio. Dê um aplauso para ele. Agora sim, agora. Quem tem apenas as bênçãos pode perdê-los. Mas quem tem o Deus da bênção tem tudo. E jamais ficará vazio. Porque Ele habita dentro de você. Ele é o seu maior tesouro. E nós estaremos com Ele até a eternidade. Oh, glória a Deus por isso. Que hoje você possa dizer como salmista: Senhor, não quero apenas tuas dádivas, eu quero a Ti. A Tua presença é o meu maior bem. Dê um aplauso ao Senhor. Fique de pé. Glória a Deus.